repente eu comecei a ouvir uma agitação. E o pessoal dizendo fogo, fogo, fogo. Eu disse, ué, o que está acontecendo? Não, está pegando fogo no prédio. Mas o prédio virou uma lenda urbana, uma coisa folclórica aqui de São Paulo. Mesmo você é uma sensação que você não controla, dá um arrepio. Coisa rápida, mas dá. Porque é uma experiência que ali foi uma tragédia. De repente aquilo lá virou um inferno. Realmente virou um incêndio muito, muito forte. E ninguém tinha como escapar. Dia 1º de fevereiro de 1974. O edifício Joelma, na capital paulista, é envolvido pelas chamas, resultando num espetáculo dantesco de proporções inusitadas. Eu trabalhava no Joelma, eu vim transferido do Citibank do Rio, que o Citibank comprou participação na Crefsul, eu trabalhava na época no Rio. Eu fui transferido para São Paulo e a Crefsul se instalou no prédio do Joelma. Ela ocupava do 12º até o 25º andar. Até o 11º andar era um estacionamento do prédio. E eu trabalhava no 25º andar do Joelma, e era responsável pela área administrativa e financeira da Crefsul, vindo do Rio de Janeiro. Eu tinha na época 32 anos. Trabalhar era muito tranquilo, era uma equipe muito boa, parte da equipe tinha vindo do Citibank, era um pessoal muito comunicativo, se brincava muito. Nós inclusive fazíamos muita brincadeira do tipo, a gente fazia uma competição quase que diária de quem pegava o elevador e se fosse pela escada quem chegava mais rápido. Então era uma turminha bem jovem, era uma equipe muito gostosa de trabalhar. E desde o primeiro momento que eu entrei naquele prédio do edifício Joelma, eu já senti uma sensação estranha. Trabalhei lá durante 8 meses. Uns dias antes, uma semana antes da tragédia, eu resolvi, como eu tinha me formado técnico em contabilidade e tinha acabado de entrar na faculdade, eu resolvi pedir demissão. Meu chefe não concordou com o meu pedido, mas eu insisti e acabei pedindo demissão. Então ele pediu-me, que também era da legislação, de cumprir o aviso prévio. Aviso prévio, você saía antes ou entrava mais tarde. Naquela época nós entrávamos 8h30, marcávamos ponto 8h30 no térreo, o recurso humano da Crefsul era no térreo, aí subíamos para trabalhar, no meu caso, no 24º andar, que era o penúltimo andar do prédio. Uma semana antes eu pedi a demissão e comecei a cumprir o aviso prévio, comecei a entrar às 10 horas. Depois de uma semana, ao chegar ao edifício Joelma, a tragédia já tinha acontecido. Eu olhei o prédio em frente, que era um hotel, e vi um reflexo no vidro de fogo. Eu disse, puxa, acho que alguém colocou fogo na lixeira do nosso prédio. Aí fui para o outro lado e disse assim, olha, acho que alguém colocou fogo na lixeira. De repente eu comecei a ouvir uma agitação. E o pessoal dizendo fogo, fogo, fogo. Eu disse, ué, o que está acontecendo? Não, está pegando fogo no prédio. Eu disse, deve ser alguma lixeira, não deve ser nada. E aí, de repente, eu vi o pessoal começar a subir. E aí começou aquela agitação, todo mundo, fogo, fogo, precisamos sair. Aí que eu fui verificar e disse, mas o que está acontecendo? Não, está pegando fogo no 12º andar, que era o começo do prédio. Eu disse, mas por que vocês então não fugiram para baixo?
Não, porque a porta do 11º andar, que era estacionamento, estava travada. Então ninguém tinha oportunidade de sair do prédio. A única possibilidade era você subir para verificar se você escapava. Foi o seguinte, ali o fogo foi de baixo para cima. Salvo engano, o prédio começou no ar-condicionado no 11º andar. O edifício Joelma, do 1º andar ao 10º andar, era estacionamento de automóveis. O térreo era recepção e recursos humanos. E do 11º em diante, era escritório. Ali, os empregados, funcionários da CREFSUL, era tudo de universitário e tudo jovens. Na minha sessão, já pode andar, não sobrou ninguém. A única oração que sobrou foi eu, por causa da questão que eu acabei de colocar aqui. Aí meu nome ficou na lista de desaparecidos, saiu no Diário da Noite, naquela época tinha o Diário da Noite. Depois de 3 dias eu me apresentei aonde que a CREFSUL estava resolvendo os problemas, que era na São João, Caipiranga, que é o Banco de Boston, que era o maior acionista da CREFSUL na época. A CREFSUL era SA. Me apresentei, o pessoal queria que eu continuasse trabalhando, ofereceu uma oferta muito boa para mim financeira, mas eu não quis continuar trabalhando na CREFSUL. E foi isso que foi minha história, resumindo lá. Quando aconteceu a tragédia, a gente, na hora a gente não pensou, aliás, nem tinha condição de comunicar com a família. Naquela época a comunicação não tinha telefone, não tinha nada. E eu fiquei lá muito tempo, naquela música, o pessoal pular, morrer e toda aquela tragédia. E eu esqueci de comunicar com a família. Aí quando cheguei em casa, estava todo mundo apavorado, né? Porque, logicamente, todo mundo sabia onde é que eu trabalhava lá, o pessoal pensou que eu também tinha sido afetado pela tragédia. E a angústia é enorme, né? Porque você se põe na questão que assim, era para mim estar lá. Eu não estou lá por uma questão de destino, né? Questão extrasensorial, que não dá para explicar por que eu pedi demissão. Tem hora que a gente sente, é uma coisa que a gente é indescritível, porque você não dá para descrever concretamente, mas é uma sensação do sexto sentido. Tem hora que você, qualquer coisa, seu coração vai que aperta, assim, uma angústia do seu peito, essas coisas assim, que todo mundo tem. E foi isso que eu senti. E sempre que eu entrava, eu não gostava de lá, eu ia trabalhar contrariado. Eu não gostava daquele prédio. Eu e mais 3 pessoas estavam no último andar e eu fiz o seguinte, entrei num banheiro que ficava num canto, fechamos a porta, pegamos papel de enxugar, enfiamos embaixo da porta, abrimos todas as torneiras, o banheiro, descarga, tudo, e fizemos uma mini piscina. Porque com aquele calor todo a gente precisava se molhar para aguentar o calor. Então com aquilo a gente tinha um pouco de água, eu me molhei, tirei a gravata toda porque eu achei que aquilo ia atrapalhar, me molhei e ficamos naquele banheiro lá. E dava para fora, tinha uma janela. Eu percebi que o fogo estava batendo a porta. A janela tinha uma espécie de uma laje para fora da laje e na parte de cima, aproximadamente 1,5 metro acima, tinha a mesma laje, só que uma laje ficava aqui, a outra laje de cima ficava aqui.
Eu era muito atleta, muito magrinho, fazia muito esporte, então eu disse, eu vou ter que fazer uma loucura. Coloquei os pés aqui, nessa laje, e disse, eu vou tentar alcançar a laje de cima, e fiz um pulo por trás, de costas. Ou seja, se eu não alcançasse a laje, eu caía lá embaixo. Mas era melhor do que morrer queimado. Aí eu dei aquele pulo e consegui agarrar a laje e subir. As 3 pessoas que estavam comigo no banheiro eram, digamos, um pouco gordos e não tinham muita habilidade. Então eu segurava lá em cima, eu descia o pé, eles agarravam o meu pé, eu puxava eles e com isso eu consegui trazer as 3 pessoas para cima. Aí ficamos lá em cima. A parte triste e mais triste do incêndio toda é que nós tínhamos 2 terraços. Um terraço grande onde eu fiquei, e um terraço pequeno, que eram as 2 escadas que você podia acessar a parte de cima. E da laje eu subi lá para o teto, onde era o único local que na época dava para ficar. E o que aconteceu foi o seguinte, esta parte de frente aqui era um andar bem alto, bem grande. A parte de trás era um terraço pequeno. Então o que o fogo fazia? O fogo subia consumindo oxigênio e aí ele ia procurando oxigênio. No terraço pequeno, o oxigênio, para o fogo continuar, o oxigênio queimou as pessoas que estavam. No grande não, ele tinha condição de subir mais. Então eu fiquei ali em cima esperando até o momento em que chegou o helicóptero e começou a socorrer as pessoas. Como eu estava numa situação teoricamente um pouquinho mais favorável, eu esperei para ajudar todo mundo. E aí foi só questão de tempo de ficar aguardando chegar o helicóptero. Daqui do prédio, elas levavam para a Câmara Municipal e lá levavam para o hospital ou aonde era necessário. Você tem um incêndio num certo andar, dali para baixo a turma sai. Mas dali para cima, se não tiver uma escada de segurança, um jeito de tirar, vai ser difícil. E esse negócio de subir para cobertura é não recomendado. E subiram. E houve um desastre. Morreu gente de monte. A hora que nós chegamos lá no topo do edifício, muita gente morta, queimada, né? Porque lá o pessoal caía, estourava a telha, e o pessoal caía da forma que caía era uma chapa, né? Uma chapa queimava, a pessoa torrava. E nas marquises tinha muita gente morta, dentro da caixa d'água tinha gente morta. Porque muita gente entrou dentro da caixa d'água para tentar se salvar e estourou toda a canalização, 1.100 graus centígrados, toda a canalização estourou e a água foi embora e o pessoal pereceu lá dentro. Né? O culpado do Joelma foi o Andraus. Há quase 2 anos, no dia 24 de fevereiro de 1972, diante do edifício Andraus, ainda pegando fogo, o então prefeito Figueiredo Ferraz dizia: o atual Código de Obras da cidade, código obsoleto, tem grande parcela de responsabilidade nesta tragédia. Porque o Andraus pegou fogo e a turma fugiu, uma parte das pessoas fugiram para o teto e foram resgatados com helicóptero. No Joelma, a turma, em vez de arrumar um jeito de descer, subiram. E quando eles subiram, lá não tinha jeito de fazer o mesmo tipo de resgate. Só que o incêndio do Andraus teve uma vantagem, que o último andar era um heliporto. E no caso do Joelma não existia essa alternativa. Trabalhei 30 anos no Corpo de Bombeiros e, por necessidade e fatalidade, peguei os 2 incêndios. Peguei o incêndio do Andraus em 72, em 74 peguei o incêndio do Joelma. Foram 2 incêndios diferentes, né, um do outro.
porque no Andraus tinha heliporto, ficou muito mais fácil o salvamento das pessoas do que no Andraus, do que no Joelma. No Joelma houve um problema seríssimo lá, porque no Andraus foi muito fogo e no Joelma houve muita fumaça. O Joelma e o Andraus são, sem dúvida, um ponto de referência na segurança contra incêndio. Foi a partir deles que o Brasil realmente começou a pensar em segurança contra incêndio. Porque antes era só combate. Tem que ter brigada de incêndio no prédio. Não tinha nada, absolutamente nada. Era zero. Os bombeiros eram municipais, depois passaram a ser estaduais, mas era bombeiro. Os bombeiros fizeram instruções técnicas, como é que apagava incêndio, quais eram os procedimentos, tudo direitinho, mas não tinha nada. Nós procuramos fazer o possível e o impossível. Nós demos até mais do que nós devíamos para tentar salvar as pessoas. O que nós conseguimos salvar, nós tiramos de lá de todas as formas possíveis e imagináveis, com socorro, com helicóptero. O que deu para fazer para a gente salvar as pessoas, nós fizemos de corpo e alma. Sempre o bombeiro, arriscando sua vida no desejo de salvar vidas. A calma, acima de tudo, é o meio mais eficiente. Até aconteceu os dois, mas pegou primeiro, ninguém deu bola a nível da prevenção realmente. Quando pegou no Joelma, aí o negócio, aí acordaram. Precisou dois para acordar. Eu tinha me formado na Academia Militar no dia 25 de janeiro de 1974 e me apresentei no Corpo de Bombeiros dia 31 de janeiro. E no dia 1º, quando eu cheguei para trabalhar, já estava ocorrendo o incêndio do edifício Joelma. E depois do incêndio terminado, aí nós fomos participar do trabalho de resgate do edifício, o trabalho de rescaldo que nós falamos. E nisso nós entramos no prédio à procura de possíveis pessoas ainda com vida, mas na realidade nós não achamos mais ninguém com vida. Procuramos entrar nos banheiros, tinha muita gente morta, entendeu? Era uma quantidade assim monstruosa de pessoas que veio a falecer por causa não só do incêndio, da intoxicação da fumaça, né? Isso daí é o que mais matou o pessoal lá, foi a fumaça, né? O que aconteceu? O prédio todo ele, todas as janelas eram com cortina de nylon, o teto era com um tipo de um durex, de uma durepox, uma madeira, e as janelas ficavam abertas. E do lado de todas as janelas tinham estantes com livro de madeira. Então o que aconteceu? O fogo começou no ar-condicionado do 12º andar, que teoricamente para nós seria o 1º andar, porque não tinha saída. Aí na subida ele pegou o 2º andar, que tinha a cortina de nylon e o teto de madeira e o chão de carpete de nylon. Então com isso o fogo foi subindo e foi se alastrando. Aí, de repente, aquilo lá virou um inferno, realmente virou um incêndio muito, muito forte. Além disso, as partições eram tudo leve e era tudo material combustível. E aí passa de um ambiente para o outro. E aí passa pela fachada e vai embora. E projeto do prédio, que não tinha segurança nenhuma, não tinha escada de incêndio, são na realidade 2 blocos com todas as escadas no meio. E era por ali. E um prédio daquele tamanho tinha que ter 3 escadas. Não morreria ninguém se tivesse 3 escadas. Eu peguei N incêndios, N salvamentos, então, mas o Joelma marcou muito pelas condições, pelas pessoas que se jogavam lá de cima. Só que em função desse mesmo incêndio, o que aconteceu? O Corpo de Bombeiros começou a mandar oficiais fazerem curso fora, conhecer novos trabalhos de bombeiro, trouxe bombeiros de fora para fazer
palestras para a gente, começamos a conhecer melhor o trabalho de bombeiro pelo mundo afora e, em função disso, que conseguiram, com o trabalho dos comandantes desde aquela época, que vem vindo ao longo dos anos, esses equipamentos que hoje o Corpo de Bombeiros usa. Como tinha muito escombro, então a gente tinha que procurar minuciosamente corpos, documentos que fossem possíveis ser encontrados, porque aí na hora da perícia tudo isso tem importância. O pessoal trabalhou, rodou noite, tudo, sem parar, e foi com muita raça, com muita dedicação, porque você não via ninguém esmorecer. Você não via ninguém encostar e falar, eu não aguento mais. Então, pessoas que estavam lá 24 horas mais e rodando à noite e trabalhando em função do quê? De terminar o trabalho que tinha sido começado e sabia que precisava de muita gente, que era uma coisa que tinha que pôr um ponto final o mais rápido possível. Eu já vi pessoa desviar o caminho para vir perguntar: pô, esse aqui é o Joelma? Não, é o Joelma. E o pessoal tem aquela curiosidade: pô, como é que é trabalhar aí, tal. Mas é aquela coisa normal, não tem nada demais. Quando perguntam pra gente, pra mim especificamente, com amigos, familiares e tal, né? Tá trabalhando lá no Joelma? É, tô lá no Joelma, tá? Pô, e como é que é? Não, é normal, sabe? Eu mesmo não era nascido na época do incêndio, né? Então a gente escuta falar. Quando eu vim trabalhar aqui, eu trabalho aqui faz 9 anos já, né? Quando eu vim trabalhar aqui, meus pais comentaram um pouco, alguma coisa e tal. Toda vez que tem combate treinamento da brigada de incêndio, é passado o vídeo do acontecido aqui. E depois do acontecido, o prédio tem normas de segurança atuais, então tem sprinter em todos os andares, a escada de emergência com porta-fogo e tal, então ele está bem seguro nas normas atuais de contra-incêndio, mas o que ficou mesmo é o folclore da coisa, é a curiosidade por ter sido tão impactante na época. Então, o incêndio do Joelma foi em fevereiro de 1974. Eu vim para cá em agosto de 1974, alguns meses depois, né? Então, após o incêndio, o edifício ficou mais ou menos uns 5 anos parado, né? A estrutura dele não foi comprometida, então eles fizeram uma reforma, né? Mas foram começar a reformar depois de 5 anos, se eu não me engano. O que as pessoas costumam se impressionar muito, principalmente quando fala em barulho e tal, não sei o quê, né? Que o pessoal fala muito, né? E na verdade assim, né? Como a gente trabalha numa empresa de engenharia, né? O que acontece muito no prédio aqui é a questão de dilatação e retração térmica, né? Então toda a esquadria de alumínio, né? Ela dilata durante o dia e à noite, quando a temperatura diminui, ela tem como costume estralar, né? Ela estrala muito, né? Então o pessoal às vezes se impressiona muito com esse tipo de barulho, né? Que a própria esquadria faz, principalmente quando você está trabalhando à noite, né? Que o barulho externo diminui. Olha, eu desde o primeiro dia aqui, claro, eu já conhecia a história e tudo, mas eu nunca tive nenhum tipo de reticência ou de receio de trabalhar aqui não. Sempre encarei como um lugar normal, sem problema. A gente sabe a história, lamenta, foi uma coisa terrível, chocante, mas isso ficou no passado, né? Hoje o edifício é um edifício de trabalho normal, sem nenhum problema. Eu também nunca tive uma má impressão ou
algum outro tipo de sentimento diferente trabalhando aqui hoje, né? É isso que o Marcos disse, né? A gente, logicamente, lamenta por uma tragédia desse tamanho, mas é um lugar de trabalho normal, como qualquer outro, né? A única coisa que eu me recordo é que quando o primeiro dia que eu vim aqui no Joelma trabalhar, eu não sabia que tinha mudado de nome. Todo mundo chamava de Joelma. Onde você está? Onde você está? Tá lá no Joelma, no Joelma. Eu cheguei aqui, estava escrito edifício Praça da Bandeira, né? E aí que eu me toquei que esse acho que é o que ficou assim para o futuro, dá uma ideia do tamanho desse evento, né? Olha, é um lugar absolutamente seguro. A gente não percebe problemas, por exemplo, como falta de rota de fuga. Às vezes você tem um probleminha ou outro nos elevadores que, embora sejam modernos, né, eu quero dizer modernos como não são daquela época, mas eles são, né, um pouco antigos já, mas não, sabe, de vez em quando um trava e rapidamente a pessoa que está presa ali é assistida e tirada de lá. E há também sempre o treinamento para as pessoas, de evacuação e tudo mais. Não temos nenhuma... Cada andar tem uma brigada, né? Cada andar tem. Aqui mesmo no nosso andar a gente tem duas meninas aqui da faxina que fazem parte, elas fazem treinamentos periódicos para evacuação do prédio. Hoje, a maior parte das pessoas que trabalham no Joelma, eu tenho quase certeza disso, não era nascida quando ocorreu o incêndio, né? Então, essas pessoas não têm a mesma percepção de que eu tenho, a percepção que o Marcos tem, né? Que trabalhava aqui do lado, né? Nós vimos imagens na época, né? Acompanhamos um pouco do sofrimento dessas pessoas. Essas pessoas jovens não, né? Tem alguns escritórios de advocacia e acho que de telemarketing aqui para cima. Outro dia no elevador, conversando, tinha muita gente no elevador, eu percebi que tinha gente ali que nem sabia que esse prédio tinha sido vítima de uma tragédia desse tamanho. Tensão não há não, o que há é lendas, né? Quem conhece a história, quem lembra da história do incêndio, sempre comenta uma coisa ou outra e há algumas brincadeiras nesse sentido. Eu mesmo tive uma experiência de um susto, mas foi mais um mal entendido, que eu valorizo um pouco dizendo que foi um fantasma, mas é brincadeira, não tem grandes problemas não, são só lendas mesmo que não são levadas a sério. Esse negócio de lenda, né? Muita gente, principalmente o pessoal que trabalhava aqui no estacionamento, falava que à noite assim, escutava barulho de corrente, escutava algum gemido, você entende? E as pessoas comentavam bastante em relação a isso. Hoje, como vai passando com o decorrer dos anos, né, você escuta cada vez menos, né? Não vejo problema nenhum, muito pelo contrário, é um lugar tranquilo, sossegado. A gente tem que ter medo dos vivos, né, não dos mortos. Eu fiquei sabendo das 13 Almas por uma reportagem na televisão que passou sobre o edifício Joelma e contou a história das 13 Almas e como as pessoas tinham fé nessas almas tão sofridas. E daí eu resolvi fazer o pedido. Eu pedi para entrar na Exalc, que já estava tentando há uns 3 anos. E eu tinha capacidade de entrar, só que na hora da prova eu ficava aflita e ficava nervosa. E toda a pressão por ser FUVEST e tal. E aí eu fiz o pedido para as 13 Almas e eu alcancei graças a ela. Como a história delas, não conseguiram sair do elevador, parece que elas foram esquecidas, mas não, porque
principalmente porque as pessoas não sabem quem são essas 13 almas, não sabem o nome delas. Então, essa forma de trazer as rosas, vir rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, seja simples, mas quer dizer que elas estão sendo lembradas por nós. Eu coloquei o nome delas em missas e vim hoje entregar as rosas que eu havia prometido. Eu fiz na igreja, ajoelhada, e eu fiz a oração e pedi para elas a graça. Eu me sinto abençoada porque, como muitas pessoas alcançaram a graça, eu fui mais uma, e isso mostra que o poder que elas realmente têm. E eu me sinto muito agradecida, porque se não fosse elas, talvez desistiria de ter entrado na Exalc, teria feito a faculdade e minha vida seria muito diferente. Eu diria que hoje em dia, com as instruções que existem, com corta-fogo, isso é uma tragédia que não deveria acontecer mais. Infelizmente, naquela época, esse prédio era um prédio absolutamente sem nenhuma condição de ter esses recursos e também não existia nenhum tipo de treinamento. Hoje os prédios comerciais todos dão treinamento de incêndio e o que aconteceu comigo foi isso. De repente eu estava numa estação e dizia assim, eu não acredito que isso está acontecendo comigo. E não sabia o que fazer. Essa é a diferença hoje. Se eu estiver num prédio hoje, estiver pegando fogo, garanto para você que eu vou ser a pessoa mais tranquila do mundo, vou falar para todo mundo, calma gente, tem corta-fogo, você desce e não vai te acontecer nada.